simplesmente amando essa nova leva de filmes de ficção, comandadas principalmente pelo Denis Villeneuve e pelo próprio Alex Garland. Magnifique! Go ahead. Make my day. Fala aí, jovens, beleza? Aqui é o Renan e bem-vindos a mais um Falando de Cinema. Hoje o filme que eu quero falar com vocês é Annihilation, ou Aniquilação. Abrindo o filme, a gente tem um meteorito caindo numa região do planeta Terra e liberando uma espécie de radiação desconhecida. E essa radiação altera todo o ecossistema da área. E após isso, a gente começa a acompanhar a professora universitária e ex-militar Lena. E o filme estabelece muito rapidamente o seu atual conflito com seu marido, um soldado que desapareceu em missão há cerca de um ano atrás. Sumiu! Até que um dia ele retorna misteriosamente, só que ele não é mais o mesmo, ele parece estar doente. E ela acaba sendo interceptada por um grupo de militares e cientistas que explicam mais ou menos o que está acontecendo ali. E ela descobre que a missão do marido era entrar junto de um grupo de soldados nessa área afetada pela radiação para fazer um reconhecimento. E para tentar obter algumas respostas, a protagonista, que também é uma bióloga, se junta à próxima expedição a esse lugar, a esse misterioso local denominado O Brilho. Esse filme é uma adaptação de um livro de mesmo nome, escrito pelo Jeff Vandermeer, e o roteiro é escrito pelo também diretor Alex Garland. E esse é o segundo projeto dele como diretor, que era mais conhecido antigamente pelos seus roteiros, principalmente junto do diretor Danny Boyle. E o seu primeiro projeto como diretor rendeu o excelentíssimo Ex Machina de 2015. Então as expectativas para esse filme aqui eram bem altas. Aqui o roteiro tem a mesma maturidade dos seus trabalhos anteriores e na direção ele sabe criar um senso de curiosidade e de suspense inerente. O filme consegue manter o mistério com sucesso até o seu fim. Contudo, a última resposta do filme eu achei meio desnecessária. Assiste que você vai entender o que eu quero dizer. Temos também algumas cenas que se passam no passado, que entram em meio à trama, mas que no fim não acrescentam em nada. Mas felizmente esse aqui é um filme sucinto, que conta tudo o que precisa em menos de 2 horas. A protagonista Lena, vivida aqui pela Natalie Portman, é de longe a mais marcante e bem desenvolvida aqui na história. Mas apesar disso, todas as outras personagens presentes na expedição são bem escritas e fazem sentido. E é interessante e muito corajoso fazer esse tipo de história baseando-se apenas em personagens femininas, onde felizmente elas são fortes, inteligentes, independentes e não ficam falando sobre homens. E você consegue se apegar a elas, todas têm o seu passado, todos têm a sua motivação. Temos nomes conhecidos aqui como da Jennifer Jason Leigh, vivendo uma psicóloga. Temos também o ator Oscar Isaac, vivendo o soldado e marido da protagonista. Mas apesar de mostrarem atuações sólidas, eles não trazem nada de muito novo. Sobre os quesitos técnicos, uma coisa por vezes me incomodou em relação aos efeitos visuais. Como por exemplo, para criarem as instalações científicas e militares, parece uma produção do começo dos anos 2000, o que tira um pouco da credibilidade do filme. Por outro lado, as criaturas do filme são bem inventivas e mais realistas. Um parabéns absoluto para a direção de arte e a maquiagem desse filme, que criaram cenas muito bonitas e por vezes meio bizarras. Mas positivamente falando. Ah, bom. Parece que eu vejo aqui uma inclinação para os trabalhos do Cronenberg, misturado com John Carpenter e misturado com toda a fauna e flora daquele ambiente. E não falando apenas das criaturas, mas do próprio cenário em si, é bem diferente de tudo que eu já vi. Fazendo outra comparação, é como se unissem o mundo de Avatar com um filme de terror. A trilha sonora evoca constantemente um senso de curiosidade, novidade, somados a um tom de tensão e suspense. E eu gostei de como ela não é intrometida, o filme faz bom uso do silêncio. A trilha sonora aparece apenas em um momento ou outro para acrescentar algo a mais a ele. Por fim, a Aniquilação é uma experiência que une suspense e ficção científica na medida certa, fazendo isso tão bem quanto Alien fez lá em 1979. E apesar de não trazer grandes surpresas na trama ou nas atuações, é sim um filme muito memorável. E eu diria que a Aniquilação é muito bom. E galera, antes de encerrar o vídeo, eu quero lembrar vocês da votação do FDC Awards 2018. E se você não sabe o que é isso, assiste meu último vídeo que eu explico e mostro lá os indicados desse ano. E se você já sabe o que é, mas ainda não votou, o link tá aí embaixo na descrição. E se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like, compartilhe ele para ajudar com o canal, é sério, é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aí.
Um abraço e falou!